Boa tarde. Vamos lá, apresentações. Vamos ver se... Meu nome é Juliomar. Alguns aqui já devem ter trocado alguma palavra comigo, ou alguma mensagem no fórum, ou até mesmo Skype ou Telegram. Sou moderador e committer do projeto ACBR, atualmente embarcadeira MVP também. Trabalho como gerente de software na ControlSoft. Sou moderador do projeto ORMBR do nosso amigo Isaac e faço contribuições com bastante projetos abertos, ou etc., ali, porque eu não lembro do restante. Enquanto o Daniel estava conversando hoje de manhã aqui para vocês, eu achei no meu blog algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se consigo arrastar aqui. Deixa eu desligar a apresentação e pegar o endereço. Só vou largar aqui o microfone um minutinho. Na verdade, o ACBR começou bem exatamente em maio, dia 13 de maio, mais ou menos, de 2004. Eu achei esse post aqui do Daniel. Eu estava começando a trabalhar com ECF. E eu achei ele na internet falando exatamente isso. Estou desenvolvendo uma classe multiplataforma para acesso direto a diversas impressoras fiscais. Na verdade, o projeto ainda está engatinhando, mas tive sucesso com comunicação como Bematec, Windows, Linux. Entretanto, como muitos programadores também necessitam ou já fazem acesso a ECF, resolvi usar uma ideia e tornar isso um projeto open source. Então, aqui está para vocês o registro do início do ACBR. Depois eu vou adicionar à apresentação esse endereço para vocês terem acesso. Aí, ó, Daniel Simões, o antigo fórum web que a gente utilizava. Vamos voltar à nossa apresentação. A ideia da palestra veio até de uma conversa que a gente teve em particular, eu e o Daniel, em mostrar para o pessoal que está querendo começar, ou melhor, está querendo migrar do Delphi 7 e não quer investir inicialmente um valor, ele pode começar por essa nova IDE, que foi disponibilizado gratuitamente. Hoje de meio-dia, acho que o pessoal da Embarcadeiro esteve aqui falando um pouco das limitações que ela tem e opções. E, na verdade, a ideia não é o mini PDV. O mini PDV depois a gente vai dar uma olhada no final, mas a ideia é mostrar para vocês o que vocês podem utilizar de toda ela, nesse caso da IDE, para vocês desenvolverem o que vocês têm de novo, e utilizar também o que tem de novo na linguagem, que muitos de vocês garantem que ainda trabalham com o Delphi 7 não tem talvez o valor suficiente para migrar, ou estejam com medo. Então, é uma forma de você poder fazer o teste, fazer esse devido teste. Aqui está o link da wiki da Embarcadeiro, que vai te explicar mais ou menos como faz a instalação. Para mim, não chegar na situação de ter que instalar, ia demorar um pouquinho, eu peguei e deixei pré-instalado a versão na minha máquina. Mas deixei para vocês aqui aberto para a gente dar uma olhadinha no site da wiki. Para quem não baixou ainda, acessa lá esse endereço da wiki, faz o registro e rapidamente vocês já vão receber o instalador. Aí você tem a opção de você poder testar, além de Win32, a plataforma Windows 64, compilar para iOS, compilar para Android. O que vocês necessitam de mínimo para fazer, você tem aqui com essa ideia, vocês conseguem fazer, então é muito fácil. E ele também, logo abaixo, dá uma explicação sucinta de como vocês tratarem os erros, porque geralmente o pessoal instala quando tem a versão trial já instalado na máquina, então é bom vocês se atentarem a isso, porque é preciso fazer a remoção dessa licença trial de uma versão TOC ou outra que vocês já tenham na máquina, então vocês têm que remover para ela funcionar. Mas está bem detalhado aqui, tudo bem que está em inglês, mas um bom Google Tradutor aqui já resolve. E aqui a gente tem um pouco do que ele tem de limitação. A licença é para 1 ano, mas não quer dizer que nesse final de 1 ano você tem que remover ou você vai perder essa. Então, você pode ir lá e renovar ela novamente,
se você estiver ainda dentro das condições, se o teu faturamento não excedeu os $5.000, limite de usuários, e também aquelas outras opções, por exemplo, acesso de FireDAC em bases locais somente, não pode usar acesso remoto com ela. Então, se você estiver dentro da normalidade, você vai acabar conseguindo fazer a revalidação da chave e continuar. Eu utilizo ele bastante para, às vezes, até testar algumas coisas que a gente precisa. O ACBR, por exemplo, é um que está bem testado, o Fortis Report é outro que está testado nessa versão, o ORMBR é outro que a gente já testou e está funcional, então, bem tranquilo de trabalhar com ele. Essa aqui fica a página para quando vocês quiserem acessar. Eu vou começar mostrando para vocês, uma opção que tem, para, ao invés de vocês ficarem sofrendo na instalação, existe essa opção do Delphi PI. Delphi PI é uma ferramenta que ajuda você a instalar os componentes da sua IDE, resolve automaticamente a dependência entre pacotes, compila, instala, adiciona caminhos de origem, então você não precisa ficar apanhando para fazer a instalação. Como nós no ACBR já temos o instalador, então eu resolvi, vou pegar e vou mostrar para vocês essa opção. Ele tem aí um instalador, tu vai lá na seção Downloads, ou se tu é um pouquinho mais crítico e quer testar, tu vai lá e faz o git, o clone dele, baixa e compila e faz a tua compilação mesmo. Tá? Vou abrir aqui a máquina virtual para a gente poder visualizar. Vamos lá. Essa daqui é a instalação limpa que eu tenho dele aqui, com alguns add-ons na IDE para mim poder utilizar para produção, né? Da lista de componentes que eu vou mostrar para vocês, tá conseguindo ver aqui tranquilo, né? Esse daqui é uma listinha bem sucinta de componentes. Eu só vou evitar o Delphi MVC, que esse daqui eu ainda não fiz o teste, só de curioso eu deixei ele copiado aqui para a gente poder utilizar. O Delphi PI é um executável bem simples de se trabalhar. Ele já está aqui na pastinha, então eu executo ele, e ele já me pede a pasta base onde que se encontra os DPK, me diz para mim as versões que eu tenho instalado, no caso ele já listou para mim, e vai listar para mim também os arquivos com a extensão que eu deixar, ele já também pré-definiu os DPK aqui, então eu posso já deixar ele pronto. Como o próximo componente que eu ia trabalhar já direto para vocês era o Zeus, eu vou já deixar ele aqui para mostrar como que funciona. Eu venho aqui, seleciono a pasta base aonde está os pacotes desse componente. No caso, a versão do Community é a 10.2, então eu vou selecionar ele, vou avançar, ele vai pedir para mim aonde que eu quero que ele largue os pacotes, os DCPs, e aonde que ele larga o output, onde ele larga os arquivos compilados. No caso aqui, ele criou uma pastinha já definida aqui para mim, o Win32, porque ele já sabe que eu vou fazer essa instalação. Eu, particularmente, gosto de deixar tudo separadinho, então não vou deixar ele junto, vou deixar exatamente lá onde que eu comecei, então vou selecionar a versão 2 e vou colocar aqui para que ele compile para mim. Se eu tiver mais alguma diretiva, e se eu quiser que ele faça o build dos pacotes para 64, então poderia deixar ele marcado. Não é o meu caso aqui, porque eu só instalei a versão para 32 bits. Aqui ele vai pedir para mim se eu preciso adicionar algum patch a mais no Libre ou um browse path. Até estava uma discussão bem legalzinha agora ali fora, que o Regis começou com uma turma ali, com o pessoal e conversando, é que se você leva e deixa a tua IDE vendo somente os arquivos compilados, que é os DCUs, os BPLs, os DCP, ela vai demorar menos para gerar a aplicação. Agora, a partir do momento que começa a apontar sempre os fontes, o que vai acontecer? Toda vez que tu recompilar, ele vai fazer isso. Ele vai lá, vai recompilar, vai demorar mais tempo, então tu tem esse porém. Aqui, no caso, eu não vou adicionar patch nenhum, por causa que eu não vou necessitar que ele adicione para mim, quer dizer, exceto o patchzinho do Win32 que eu preciso que ele pegue o compilado aqui. O restante dos fontes ele vai se virar em pegar essas dependências, né, e colocar ela para mim.
Então, nesse caso aqui, vai ficar aqui o Win32, vou adicionar, ele automaticamente vai saber de fazer isso para mim lá no Delphi. O pessoal gosta também de debugar, né? Então, quando eu quero fazer um debug, eu venho aqui e adiciono todos os patches que eu quero no BrowserPath. Que daí o que vai acontecer? Quando vocês estão lá debugando, e que dá um erro e você não consegue saber o que é, por causa que eu só estou vendo os DCU compilados. O que vai ocorrer? Eu vou adicionar aqui e ele vai entrar no fonte para mim, exatamente naqueles pontos de parada que eu necessitar para mim ver o que ele está fazendo dentro do código, do componente. Vou avançar. Ele listou para mim os pacotes que existem, então ele já sabe quais que são os para compilar e quais que são para instalar. Já deixei marcado, isso porque eu já selecionei diretamente a pasta aqui. Se eu tivesse outras, ele ia acabar marcando outras e eu tinha que desmarcar ela. Eu dou um compilar. Ó. Ele faz exatamente o que o ACBR install faz. Ele acabou de instalar os Zeus na minha máquina, e se eu vir aqui agora no Delphi Community, ele já vai me listar a paleta de componentes dos Zeus de acesso nativo. Aqui, vale ressaltar uma situação, que eu comentei lá no começo. O Community tem a restrição do FireDAC para conexão remota. Por isso que eu trouxe os Zeus, até foi uma discussão também que falei com o Daniel, eu disse, eu vou levar, aí acabei de tirar a dúvida que eu tinha, mas é exatamente isso. Então, a partir do momento que eu coloco um componente de terceiro, que eu for trabalhar com um componente de terceiro, eu posso fazer uma conexão remota. Então, no caso, eu instalei o Zeus lib, eu posso ir lá e fazer simplesmente uma conexão remota. Ó. Então, ele vai estar aqui o componente, eu vou poder utilizar ele normalmente, que nem eu faria a utilização lá no Lazarus por ele. Ó. Se eu compilar aqui, ele já vai também entender a aplicação, já vai abrir para nós a aplicação certinha. Ok? Deixa eu ver qual que é o próximo componente da lista. O Zeus lib a gente fez a instalação. O próximo, nosso amigo ForceReport. Esse daqui é bem interessante a gente tratar ele. Muita gente acaba tendo problemas no fazer a instalação do ForceReport em versões anteriores. Lembre, vocês geralmente têm arquivos antigos dentro do... Eu gosto de frisar porque o pessoal diz que não, mas é só você fazer uma pesquisa rápida no HD, que vocês têm arquivos antigos. Quando ele não consegue fazer a instalação, tem algum arquivo antigo do ForceReport. Então, tu remover de lá, ele instala que nem um mel, que nem tomar uma cachaça mineira. Então, vamos lá. A CBR funciona também tranquilamente com a versão Community. E agora com o nosso querido instalador, que por consequência foi o nosso amigo Isaac e o nosso amigo Regis foram os que encabeçaram o instalador inicialmente. Aqui ele já listou para mim a versão do Community, que nada mais é que a versão Tóquio. Oi? Tem a opção. Eu até vou aproveitar e vou explicar até uma a uma aqui para vocês tomarem uma ciência. Lembra... Pode falar. É para nós ser interativo mesmo, pode perguntar. É porque eu tentei instalar, aí justamente deu pau no ForceReport. Eu tive que ir lá Aí eu tive que ir lá no Delphi mesmo, lá nos pacotes e remover ele. Aí... Mas daí você removeu também os pacotes da onde ele estava lá, porque o teu Delphi estava vendo aquela versão. Isso. Exatamente. Eu apaguei tudo lá e... Ok. Lá na mão. Show de bola. Aqui tem a primeira opção, que foi aquilo que eu falei antes. Se eu deixar marcada essa opção, deixar somente a pasta lib, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o arquivo compilado, ele não vai olhar para os fontes. Mas automaticamente, por trás, tem uma parte do fonte que adiciona no BrowserPath todos os endereços. Então, você vai conseguir debugar os fontes da CBR normalmente. Você vai conseguir ver onde passou, só você não vai surtir o efeito de alguma alteração que você fizer. Ele vai continuar normalmente. Então, geralmente, eu deixo marcado. Eu, particularmente, na verdade, deixo marcado. Aqui está na próxima opção que você perguntou, remover arquivos antigos do disco. Pode demorar bastante, até mesmo tem acho que foi o Regis que adicionou isso daqui, né, Regis? Que o pessoal também estava com bastante problema. Exatamente.
Não, ele só remove o compilado. E só o que foi compilado. É isso mesmo, só a CD. Não, ele remove, ele já faz exatamente o que o script lá faz, ele faz aqui, ok? Aí agora a gente está vindo com algumas opções desmarcadas aqui, não utilizar OpenSSL, não utilizar Capcom, não utilizar XML-sec. Aí houve uma alteração recente que a gente ainda não subiu essa alteração para validar. Se eu desmarcar ele aqui do não utilizar XML-sec, ele acaba voltando marcado na próxima instalação para vocês. Por que ele está vindo marcado? Para tentar forçar vocês a utilizar a utilizar a versão do encrypt e não usar mais o XML-sec nesse caso, que daí ele começa a ter uma incompatibilidade e o pessoal está trabalhando bastante para resolver sem utilizar o próprio XML-sec. Vocês têm essa opção. Usar carga de DLL tardia nas units OpenSSL. Isso daqui só funciona em algumas versões do Delphi para frente. Então, se você vir aqui e marcar ela, se for o Delphi 7, não vai surtir efeito para vocês. Então, é melhor, quando tem o 7, nem precisa ter ele marcado. Remover warnings de cast, que é a causa dos white string, string, ancestring. Ele vai lá, só remove. É uma diretiva que tem no INC, então ele faz isso. Usar arquivos de configuração CFG. Por que é esse arquivo de configuração de CFG? Aqui entra aquele pessoal que tem aquele monte de componentes. E daí manda fazer a instalação e o que acontece? A instalação não funciona. Vem lá no fórum. Viu, estou instalando aqui, mas não vai, está dando erro, não está achando patch. Exatamente por quê? Porque você tem muito patch, aí chega um limite que acho que é de 4.000, que é uma string que ele vai ler, e ele dali para frente ele não consegue ler e nem enxergar os fontes para fazer a compilação. Então, o que vai ocorrer aqui? Marcando essa configuração, ele vai usar os arquivos de configurações locais para cada um dos DPK do instalador para fazer a instalação. E esse daqui de copiar todas as DLLs, está vindo agora, acho que também marcado, porque o pessoal esquecia de marcar, então está vindo marcado para copiar, que é aquela história. Instalo todo o componente, vou ao final dele, quando eu vou entrar na IDE, não está funcionando, a CBRNFI não consegue carregar, EAD não consegue carregar, não tem as DLLs lá, então ele está vindo marcado. Na próxima aqui, ele vai ter para nós daí a gama de componentes. Os componentes que são necessários, assim, que são o básico, eles já vêm todos marcados, e daí a partir daí é com vocês executar o que vocês querem. O OpenSSL é obrigatório em diversos, tanto que se eu vir aqui marcar em algumas situações, por exemplo, acho que o PAFCF utiliza dele, faz a utilização dele, ele vai ser marcado aqui, a biblioteca do OpenSSL. Eu vou acabar marcando todos aqui para a gente ter uma noção de todos os componentes. Eu posso vir aqui marcar um a um, ou eu posso vir aqui marcar todos. A questão de você usar o marcar todos é que ele vai marcar também os relatórios em Fast Report, que nesse caso eu não fiz a instalação de nenhum deles, mas eu posso marcar e simplesmente vir aqui e desabilitar ele para mim por completo. Então, ele já vai funcionar. Ou, se eu não precisar de nenhum, eu posso também desmarcar todas as gerações de relatórios, só quero a geração de arquivos. Próxima versão para atualizar os fontes. Hoje, graças a Deus, não apareceu commit nenhum, né? O Elton está aqui, o Ítalo está aqui, todo mundo está aqui, ninguém tem internet, ninguém está com computador, então ninguém está programando. Então, ninguém alterou nada. E vamos fazer a instalação. O que ele faz aqui? Só lembrando para vocês. Ele cria os diretórios da biblioteca, que é onde ele vai jogar os DCU. Ele até escreveu ali removendo diretórios e pacotes antigos instalados, mas ele não tinha nenhum, então ele não removeu nada. E ele faz a adição de todos os library-path para poder fazer a compilação dos componentes. Ao final, por eu ter marcado aquela opção, ele volta lá no fonte e remove todos esses patches, deixando só onde está o fonte. Acabou de dar um erro aqui, ó. Dump RL com erro. Foi proposital isso. Mentira. Está com algum erro aqui de compilação e alguém quebrou o código. Tá certo.
Opa, então todo mundo está atento. Não instalei o Fortes. Exatamente. Foi previamente calculado isso, tá? Também estou mentindo. Voltando, então, vamos instalar o Fortes Report antes, que é a mesma coisa. Próximo. Não adianta você trocar para o Win64, que ele não vai gerar para você os arquivos, ele gera sozinho. Tem algumas mudanças que não foram feitas ainda no instalador dele. Se não tiver nada, ele já vai fazer a mesma instalação que ele fez agora. Ó. Fez ela e terminou para nós. Próximo, finalizou. Se eu for aqui abrir, ele já vai abrir o Fortes Report para mim. E agora a gente vai continuar a instalação. Aqui agora é mais rápido. Aqui a gente vai passar meio que chutado. Foi. As opções estão todas elas marcadas. Próximo. Instalar. O bom é que a gente tem sempre logs. Então, se você for lá e ler rapidamente o log, com poucas... Só que assim, tome cuidado. O pessoal acaba lendo os logs assim, pula as linhas. Está lá uma linha bem grande dizendo para ele, ó, o erro está aqui. Mas o cara vai lá e lê a linha de baixo. Não, está mostrando o erro seguinte. Então, não é essa a situação. Agora passou. Bonito. Que lindo, fez a instalação. E está adicionando os pacotes na IDE. Vocês podem ir perguntando, como vocês estavam interagindo, vocês podem ir fazendo perguntas que a gente vai conversando sobre. Instalando os requisitos, que é o quê? Cópia de DLLs e finalizou. Ok, próximo. Vou abrir aqui rapidamente ele para a gente dar uma analisada. Agora a gente já vai ter o Fortes, já vai ter o ACBR, e a gente já tem uma IDE que dá para começar uma aplicação comercial tranquilamente. Vamos abrir aqui um dos exemplos mais simples que tiver lá para ver que ele está fazendo. CTNF Delphi. Lembrando, geralmente ele não vai ter, né? Nesse caso aqui a gente não vai ter nós não vamos ter aqui presente o Fast Report, então ele não vai compilar. Mas também é contornável. Opa, compilou? Compilou. Foi removido as dependências. Então a gente tem todo o uso do exemplo do ACBR aqui funcionando. Todos os componentes ok. Agora vamos ir um pouquinho mais adiante. E tem mais alguns componentes que eu vou mostrar para vocês. Pulei direto, né? Mostrei o Fortes Report, pulei lá para o ACBR. No caso do projeto ACBR, está aí os endereços dos fontes para que vocês possam fazer o download. A gente acabou de falar. E agora a gente vai fazer a instalação do ORM. Antes o Isaac tentou fazer uma demonstração, só que o computador dele estava brigado com ele hoje, então ele não conseguiu chegar até lá. Mas agora a gente vai conseguir. Esses são os endereços para vocês acessarem mais informações. O Isaac acabou falando algumas coisas para quem esteve lá na outra palestra, vou fazer bem rapidamente aqui. No site do ORM vocês vão achar os contatos de fórum, de Telegram, vocês vão ter documentação deles, e no Bitbucket, o endereço abaixo, que você faz o Git dele, o Git clone dele, ou você pode fazer o download. Se você não gosta de usar o Git, você pode ir lá e fazer o download tranquilamente dele. Vamos voltar lá para o meu amiguinho aqui. Para esse caso, eu já tinha feito o checkout dos fontes do ORMBR, ele está aqui. Quem quiser fazer teste com ele, ele tem aqui os testes unitários. Testes, né? Testes unitários, isso aqui ou é teste mesmo? Teste unitário, né? Isso aí. Na pasta demo, vocês vão poder utilizar, algumas estão desatualizadas, até fiz um teste, mas elas estão desatualizadas, tenho que fazer uma atualização porque está com erro de Unix, mas todas elas explicam direitinho como você trabalhar com DataSnap, ler JSON,
acabar, ou melhor, acabar não, fazer a atualização da estrutura de banco de vocês utilizando o ORM. Tem modelos aqui de exemplos que o Isaac subiu. E nessa pasta data você tem N opções para fazer conexão com ADO, com DB Express, FireDAC, SQLite nativo para quem faz utilização, Unidac, e a biblioteca Zeus, que a gente acabou de fazer a instalação. Para funcionar o ORMBR, ele não tem um instalador em si, então ele não se faz necessário fazer uma compilação, basta você ter os patches dele para tu poder usar. Quais que são os patches? Vou mostrar aqui rapidamente no Delphi como que ele ficou. Opa! Ah, tá aqui, beleza. Prontinho. O que faz necessário, então, para que você possa utilizar o framework ORMBR? Vocês vão notar algumas coisas diferentes aqui nesses patches, mas é por causa que eu gosto de tratar nos meus fontes para que ele não fique tão distorcido. Tem uma variável aqui de sistema chamada ORMBR, que eu fiz o quê? Ou como que vocês podem fazer? Basta você vir na opção Environment Variables e adicionar um novo, apontando para onde está o fonte. Então, fazendo isso daqui, você tem um LibrePath mais enxuto, que daí quando você for fazer uma compilação, ele vai te ajudar com isso. Para usar o ORMBR, como falei, então eu preciso ter o source raiz, o core, criteria, dataset, drivers, SQLite, se você utilizar SQLite nativo, metadata, monitor, object, dataset e RESTful. No nosso caso, a gente não tem RESTful porque a gente a versão do community não nos disponibiliza isso. Mas você pode utilizar a versão Mars, Wirls, Delphi MVC, que eu não vou mostrar aqui como instalar, mas ele funciona legal aqui. Eu até posterior a isso vou ver se eu adiciono um slide mostrando a instalação dele na versão community. Então, aquilo que o Regis hoje de manhã cedo mostrou para vocês funciona 100%. Você pode fazer a conexão com ele aqui. E, adicionando os patches, eu já posso ir lá e, por exemplo, abrir um dos exemplos do ORMBR conectando, por exemplo, com FireDAC. FireDAC, acho que CRUD simples aqui, ele já traria para mim funcionando. Porque eu estou fazendo uma conexão local com SQLite, se ele não der nenhum erro, né? Não deu, talvez não dê, talvez dê. Isso mesmo, ó. Então a gente já tem o ORM persistido aqui. Para quem não conseguiu ver lá na palestra, vou aqui exibir para vocês o que ele faz, ou melhor, o que ele não faz, né? Que é você trabalhar com dados sem ter nenhum SQL na tela. Você pode ver que o código é totalmente orientado ao objeto. Aqui a gente só tem memtables, ele não faz uso de queries para acessar dados. E aqui temos, deixa eu pegar do projeto corrente, ele já listou tudo. Isso mesmo. Vou abrir aqui do lado que daí fica mais fácil. Os modelos, nesse caso o modelo do cliente, que também não foi possível ver lá na outra sala, a gente vai exibir aqui, então, para que vocês possam ter noção. Ele faz o quê? Ele faz uso de atributos. O atributo entity diz que é uma tabela, essa classe vai ser uma tabela, eu digo as tabelas, as chaves primárias, os índices, as ordens dele, acabei de mover aqui o código, né? A ordem dele, como que eu quero que ele exiba para mim na tela. E aqui eu tenho a classe cliente, que vai ter o quê? O meu ID, meu nome, e no caso aqui, ele fez o que aqui, que eu não estou lembrado o que é. Bom, mensagem de validação. E eu acho que foi de propósito que foi deixado aqui o tipo blob, para que se você quisesse vir aqui fazer um teste, ele habilitar, rodar e ele criar novamente essas opções. Faço a inicialização da minha classe e ele faz isso para mim. Como o ORMBR é um projeto novo, você também tem a opção de vir aqui em Project, gerador de metadados,
executar esse aplicativo pequeno que o Isaac fez. E, por exemplo, aqui eu vou adicionar uma nova conexão, rapidamente aqui de Firebird, a porta dele 3050. Vou selecionar um arquivo de exemplo aqui para que vocês possam ver o que ele faz. Eu vou selecionar o arquivo employment, que vem com o Firebird instalado. Usuário sysdba. E para quem quer já iniciar a utilização dele, pode pegar a sua aplicação já e começar a trabalhar com isso, que é o quê? Conexão local, conectar. Tu deixou conectado? Não, não deixou. Eu que deixei errado. Aqui, conexão local. Também não. Remove. Vou fazer que nem vocês aqui. Vou ficar nervoso aqui, daí não vai funcionar. Não, mentira. Então, vou fazer funcionar aqui. .150. Na verdade, veio arquivos que já estavam com ele. sysdba. Conectamos. Para quem já tem o banco criado na sua... Ele vai fazer o quê? Eu vou vir aqui, posso selecionar somente um, ou eu posso selecionar vários. Vamos diminuir, boa. Não tinha visto que tinha cortado. Melhorou? Acho que melhorou, né? Tu pode já sair usando o ORMBR na sua aplicação, ou começar a mudar ela, que é o quê? Vim aqui, selecionar todas as entidades e mandar gerar o modelo. Olha o que ele faz para você. Pronto. Simplesmente eu posso ir lá agora e conectar naquela base, fazer uma conexão com os Zeus, e eu tenho aqui para ele, deixa eu ver se ele vai ter para abrir, tem Sublime aqui, mais rapidinho. Vai ter todas as minhas classes criadas em cima do meu banco de dados, e eu já posso começar a utilizar o ORMBR na minha aplicação. Aqui uma coisa bem rapidinha para a gente possa exibir todas as opções possíveis. Então, com isso, só bastaria eu fazer uma conexão com ele aqui, no caso, adicionar um connection e fazer um container de objetos aqui e instanciar ele. Eu já estaria trabalhando com um objeto, estaria carregando todos eles ordenadinho e trocando as minhas queries de dentro do sistema por objetos. E esses objetos, colocar também ele em datasets que eu posso estar manipulando ele via grid, via DBWare, dentro dos formulários. Beleza, a gente exibiu aqui, então vamos ver o que é o próximo componente aqui da fila. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da IDE Tools e EDDUNS. Se vocês notaram, eu já tinha pré-instalado ali na minha máquina, porque ia tomar um tempinho bem grande. Eu uso o GExpert. Opa, volta, back. Eu uso o GExpert, eu uso o CNPack, eu uso o DevExtensions, eu uso o IDEFix. O que essas ferramentas fazem? Deixam a sua IDE mais produtiva, de certa forma. O GExpert tem amplas ferramentas, o CNPack amplas ferramentas, o DevExtensions é de um alemão, se eu não estou enganado. Algumas coisas que ele fez foram já adicionadas ao Delphi, outras não. Então, ele tem esses packs, tem desde a versão 7. Quem ainda utiliza a versão 7, eu sugiro entrar nesse site dele, porque esse link aqui é de download, mas entrem no site dele e procurem pela versão para o Delphi 7 e instalem esses plugins. O que ele vai deixar para vocês? Mais rápido a IDE e com menos bugs. Tem uns bugzinhos de compilação que ele acaba atrapalhando na hora de você desenvolver. O GExpert está aqui, ó, a paleta de opções que eu posso utilizar, o CNPack aqui mais algumas, até que vocês notaram ali que eu abri, acho que não era nem conhecido de vocês, ó, fui listar aqui as minhas units, vocês notaram que ele veio com um formato diferente, ó. Eu posso saber de onde que ele está, se ele está no mesmo projeto, se ele não está no mesmo projeto, onde que ele está apontando, posso fazer pesquisa pelo meio do nome do arquivo, ó, container, ó, ele vem. Então, ele é bem
como eu falo, bem produtivo e bem interessante vocês terem ele na IDE. O Dev Extensions, ele é uma opção que vem, ele adiciona aqui em Tools Dev Extensions, e o que eu já sugiro para vocês antemão, que esses dias atrás, acho que alguém subiu na compilação, num DFM do Fortes Report no ACBR, até eu fiz um comentário, a gente até removeu, é essa opção aqui, Form Designer. Marquem essa opção aqui, ó, Do Not Store Explicit, asterisco. É uma opção que ele acaba vindo marcado, tá? Perdão, o Delphi acaba salvando essas propriedades aqui, daí tu vai lá e roda ele em outra versão, ele não vai entender. Então, tu marcando aqui, ele resolve. E para o Delphi 7 e algumas outras versões, eu sugiro para vocês virem aqui em compilação, e ele não vem marcado essa opção aqui, Release, online, Only if memory use. O que ele faz? O compilador usa a memória e acaba segurando para ele a memória e não libera. Então, tu acaba travando às vezes tu está lá programando, compilando, trava a tua IDE, você, tá uma droga isso daqui, mas na verdade é que o Delphi acaba segurando essa memória presa. Então, essa daí é uma opção bem legal e bem interessante. E a outra opção que vocês viram ali é no carregamento. Além de eu ter um monte de componente instalado aqui dentro dessa versão, vocês viram que ele chegou a carregar até um pouquinho mais rápido, mesmo eu tendo esse monte de componentes instalados, ó, que é esse Fix Pack, que aparece bem no cantinho aqui. Então, ele vai tornar para ti muito mais rápido a tua ideia para tu desenvolver. Vamos lá ver o que é que eu trouxe mais aqui. O Jedi. O Jedi também é outra biblioteca super simples de instalar, não tem erro. O pessoal também fala que não consegue, mas é você fazer o checkout certinho, ou melhor, fazer o clone certinho deles. A primeira delas, você tem que fazer separado o JCL numa pasta, o JVCL em outra. Basta tu vir aqui e executar o batchzinho de install, ele já vai trazer para ti e vai entender que você tem as versões para serem instaladas do Delphi. Vou só marcar ele que sim e vou mandar instalar. Vocês vão ver agora que a gente vai ter uma porrada de componentes visuais para quem gosta de manter e utilizar. O Jedi estava no Gerrit, mas daí, por algumas incompatibilidades, ele foi removido, mas até, acho que a versão Seattle, ele foi subido, depois ele foi retirado, porque ele começou a dar uns problemas, eu até perguntei para o Cantu, mas ele não respondeu mais para me contar o porquê que ele não voltou. Quem tiver informação, quiser compartilhar, pode ficar à vontade. O Jedi? Então ele voltou, cara, mas ele tinha sido removido. Eu não lembro por que cargas d'água, mas ele tinha sido feito a remoção. Ó, ele já fez o JCL a instalação, como falei para vocês, ele não é demorado, e o JVCL também, que é as bibliotecas visuais. JCL é os componentes só de bibliotecas, né? E esse daqui não. Como eu já tinha instalado ele anteriormente, ele vai querer fazer um compile da existência. Vou pedir para ele fazer novamente a instalação para mim. Reconheceu a versão 3264. Não vou marcar algumas opções, só vou pedir para ele me mostrar enquanto ele compila e vou mandar instalar. Ó. Também é automático fazer a instalação dele. Mas é bom migrar, viu? É bom migrar, se tu está ainda no Delphi 7. Vejam, o que a gente fala não é porque, é ótimo, é show de bola o Delphi 7, ele faz a compilação rápida da aplicação, eu tenho uma aplicação. Mas lembre que os processadores vão mudar, a versão do Windows vai mudar, e conforme ela for mudando, os binários gerados, os executáveis gerados do Delphi 7 vão começar a tornar-se mais incompatíveis. Hoje ele já não utiliza o que os processadores disponibilizam. Simplesmente o executável dele não faz esse uso. Então, o bom é você quem não estiver ainda pensando na migração. E outra, não deixe para amanhã. O pessoal gosta de dizer assim, vou esperar amanhã, ou vou planejar, o ano que vem eu começo. Não, começa devagarzinho, vai lá e faz uma cópia dos seus fontes e começa pelo menos a estudar ele e ver o que você pode fazer de rápido. Eu vou dar um depoimento, de certa forma. Eu cheguei onde eu trabalho hoje, que fazem 4 anos,
e eles estavam ainda na versão 2007. Eu fui lá e fiz a migração da aplicação deles, na época, diretamente para o XI7, em questão de 2 meses. Basta você ter um pouco de foco e também não ter tanta alteração fiscal, né? Mas é bom de você ir lá e sentar, você consegue rapidamente. A gente tem 17 módulos da aplicação nossa. A gente conseguiu fazer essa migração, esse tombo. Então, agora a gente tem... Mas não só porque mudar a IDE e vou colocar uma IDE mais nova, mas a gente foi lá e deu o tombo porque agora a gente tem disponível um monte de opções para que os programadores nossos possam dar manutenção no software e evoluir ele, evoluir tecnologicamente. Falando rapidamente, então, mostrei o JEDI. Vocês conhecem teste unitário? Teste unitário, fiz uma palestra na Conference esse ano. Nele, eu acabei mostrando para o pessoal o Test Inside, que é o quê? É uma opção do Stefan Gleick, até coloquei aqui embaixo. Ele também é um embarcadeiro MVP, e ele escreveu o quê? Existe a DUnit Test normal, e eles escreveram a DUnit X, que hoje está incorporada com a versão mais recente do Delphi. Então, melhorias nos testes unitários. Antes de você começar a desenvolver qualquer coisa, é você ir lá e escrever um teste unitário. Se eu vou precisar, vou lá e escrevo o teste, depois eu vou escrever o código, depois eu vou escrever o processo, depois eu vou escrever a função, o que eu vou precisar. Então, minha sugestão é, comecem a usar, não deixem para amanhã, já comecem hoje a utilizar os testes unitários para que vocês possam ter mais qualidades. Alguém mostrou testes unitários hoje, ou eu vi? Eu vi uma instalação de teste unitário. No caso do Stefan Gleick, ele tem o Spring 4G e eles têm 1.430 testes unitários, só para um componente, só para algumas injeções de dependências, mas ele tem todo testado. Coisas que o ORMBR está fazendo, coisas que o CBR também tem testes unitários. Para quê? Para garantir antes de chegar no usuário final. O Test Inside nada mais é que essa opção aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas tinha um componente a mais aqui, quer dizer, um objeto a mais na instalação, e tem uma abinha a mais aqui embaixo na hora que eu estou abrindo um fonte. Essa daqui, ó. Vamos olhar aqui ela. Eu vou explicar para vocês, eu não vou mostrar o exemplo, caso que eu estou olhando aqui até o tempo que está levando. Essa opção que tem aqui embaixo, o que ele faz? Você escreve o teste unitário, no teste unitário UnitX, você vai lá e simplesmente faz um projeto e faz os testes unitários desse projeto, daí tu tem que ir lá e compilar esse projeto. No caso do Test Inside, não. Você faz os teus testes junto com a aplicação. E conforme você for programando, ele tem essas duas últimas opções aqui que estão desabilitadas agora, porque exatamente eu não tenho um teste unitário escrito aqui para ele, eu deixo ela habilitada, e quando eu salvo ele, ou eu estou digitando o código, ele automaticamente está fazendo o teste para mim. Ele vai fazendo os testes unitários aqui. Eu vou olhando aqui embaixo, ele vai me listando para mim. Eu não preciso lá rodar específico uma aplicação para mim ver. Eu vejo ele aqui e já posso ir corrigindo ele enquanto eu estou fazendo o desenvolvimento. O pessoal não entendeu na conference. Depois que eu terminei, eu parei e olhei e disse, putz, eu esqueci de avisar o pessoal que é para isso que ele serve o Test Inside. Então, você vai lá, escreve o teste, coloca o teste rodar e começa a escrever o código. Conforme o código você for fazendo e ele estiver errado, ele vai te mostrar aqui e você já vai poder ir fazendo a correção. Você não vai precisar chegar lá no final e rodar toda ela. Então, isso aqui é uma ferramenta show de bola, escrita exatamente pelo Stefan Gleick e mantida por ele, que também é o cara ele fez exatamente para usar no DUnitX, que é feito pelo pessoal da Vsoft Technologies. Outro que, se você quiser, você pode utilizar no Delphi 7. Basta você fazer o checkout e apontar o patch dele, como eu fiz aqui. E outra, eu estou mostrando isso aqui porque no community acho que não vem, ou você pode esquecer de instalar o teste unitário. Então, quando tu não instala o teste unitário, ele não vem. Basta tu baixar os fontes dele e apontar o patch dele aqui, ó. Vou mostrar aqui, Delphi Unit X. O Test Inside faz a instalação, da Unit X para fazer, criar os testes unitários na sua aplicação. DevMox, para que serve o Mox? O Mox faz, na verdade, uma simulação. Uma simulação do quê? Ele vai lá e cria uma interface
E se eu tenho que, nesse meu teste, um exemplo bem simples, eu passar para ele um objeto, ou eu consultar o banco, no caso, quando eu estiver desenvolvendo, eu não vou ter como fazer isso. Então, eu vou lá e simulo essa passada dessa informação com o Delphi Mox. O que ele vai fazer para mim? Ele vai inserir lá e vai fazer o teste. Então, naquela telinha embaixo, eu também já vou poder ter certeza que, até mesmo uma função que valida uma inserção, vou passar um CNPJ, vou passar um objeto cliente ali para ele validar, eu vou lá e crio ele, baixo o Delphi Mox, crio, ele é bem simples, bem intuitivo também. Na tela principal dele, do Git dele, ele já tem lá como você fazer ele. Então, tu consegue fazer o teste com outras opções mais. E vou mostrar para vocês também aqui o Spring4D. O que é o Spring4D? É uma biblioteca de código aberto para embarcadeiro Delphi 2010 e superior. Então, quem tem Delphi 7, migra, que vocês vão ter novidades e melhorias. E o que ele faz? É injeção de dependência. Ele tem uma gama de opções para você colocar na sua aplicação, de você trocar os seus collections por ele. Ele trata melhor, de certa forma, do que o Delphi. Então, eu tenho ele instalado aqui também nessa IDE e eu utilizo ele. Está aqui, ele é necessário fazer a inserção dos paths dele, tá? Do source. Mas nada que um tempinho ali parado, você vai lá e seleciona e adiciona os patches, tu consegue trabalhar com injeção de dependência. O que ele faz em si? Vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente deixa eu ver se eu consigo achar aqui dentro, que eu tinha aberto um site dele aqui. E outra, vocês vão achar uns vídeos do embarcadeiro César Romero, é até um dos primeiros, que ele fala em português, né? E não que nem o próprio criador que fez os vídeos, só que ele está passando tudo em inglês aqui, então você consegue entender o que faz no Spring4D. Deixa eu abrir aqui ele para mostrar para vocês. Ele faz, por exemplo, deixa eu abrir, essa daqui é o site principal deles, e esse daqui, cadê o exemplo dele aqui? Cadê você? Spring4D, Samples, Spring Demos, vamos abrir esse daqui mesmo. Ele trata, por exemplo, ordenações que o Delphi não trata, ele faz o tratamento. Ele muda totalmente a tua visão de código. Então, usando injeção de dependência, tu consegue, por exemplo, ter, nesse caso, e eu já vi rodando, vou rodar essa aplicação para a gente ver só uma para a gente poder entender o que ele faz. Veja, ele tratou aqui para mim uma parte de palíndromo. Se eu for lá olhar, ele foi lá e fez os testes para mim. Então, ele com a injeção de dependência, ele trata melhor que os fontes do Delphi em si. Sugiro bastante. Quem nunca viu, quem nunca usou, comece a utilizar no teu sistema. O que ele vai começar a tratar é interfaces. Você vai ter o teu sistema com objetos que vão ser destruídos. Você não vai ter os famosos memory leaks. Ele vai tratar isso para ti. Só que tem que tomar bastante cuidado, não é, Isaac? Senão ele ferra com tudo, né? Se eu colocar lá uma interface errada lá, tchau para o meu... ele gerencia. Exato. Agora vou mostrar uma coisa para vocês aqui bem rapidamente, e que eu fui pegar exatamente com uma pessoa que eu queria ter tratado diferente para mostrar para vocês as opções. Alguém lembra desse fonte aqui? Quem é aluno do Túlio vai lembrar. Eu conversei com ele, expliquei para ele, ele disse que era para mim exibir. Ele fez um simples MVC aqui com o ORMBR. Ele utilizou ele para leitura, fez todo um tratamento, e eu vim aqui e fiz o seguinte, ele tinha aqui simplesmente uma conexão com o FireDAC, que um dos objetivos finais da palestra, que é o quê?
eu conectar ele usando o FireDAC. O que ele fazia antes, ele usava o FireDAC para fazer a conexão. Nesse caso aqui, eu estaria ferindo a licença do Community Edition. Então, eu posso simplesmente o quê? Trocar. Vocês lembram que ele fez totalmente desacoplado o código? Que você podia vir aqui. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz simplesmente uma mudança. Adicionei um DFM, um data módulo, perdão. Vou mostrar para vocês já dentro do Delphi. Mas eu criei um data módulo igual ao dele, só simplesmente troquei o quê? Com os Zeus, eu fiz simplesmente o uso das uses dos Zeus, por eu ter ele instalado. Então, eu já estou compilando a minha aplicação com os Zeus, conectando com o Firebird em aplicações remotas, mudando somente uma unit dele. Até eu estava conversando com alguém ali na entrada, eu disse para ele, cara, começa a separar teu código aplica padrões de estrutura, MVC, MVVM, MVP, mesmo que você tenha uma aplicação inteira legada, que é o caso de quase todo mundo aqui, que ninguém tem quase um padrão de arquitetura, e utilize padrões de projeto, principalmente. O que eu fiz aqui? Simplesmente adicionei esse data módulo, com a conexão dos Zeus, e mudei o único local que apontava para a parte de conexão. O restante da aplicação dele ficou igual. Se alguém lembra ali, ele tinha uma aplicação que fazia só simplesmente a consulta. Opa, deu um erro. Alguém sabe por que deu erro? Porque a aplicação dele é FMX. Então, lembre-se, basta você fazer a leitura dos erros que dão. Ele está aqui, basta a gente vir aqui no ORMBR e descomentar essa linha, que ela, por padrão, vem comentada. E a minha aplicação vai... ou melhor, a aplicação do Túlio vai compilar. Eu deixei o link dela no final que vai lá para o blog do Túlio para vocês verem. Acho que vocês lembram dessa telinha aqui, quem assistiu. Simplesmente, olha lá, ele fez a consulta usando os Zeus. Se eu estou com uma conexão remota, eu não vou ferir a licença do Community, do FireDAC e do Community, e vou ter a minha aplicação para mim começar a ganhar grana. Fala. É isso. Não, eu mudei aqui porque o exemplo dele estava com o próprio FireDAC. Até se eu abrir aqui, o fonte dele está aqui em algum lugar que eu não lembro aonde. Aqui. Não, esse daqui. O dele simplesmente está aqui. Está aqui, ele fazia o uso do FireDAC, eu simplesmente passei a não utilizar, e eu passei a utilizar os Zeus, simplesmente a minha aplicação vai funcionar, eu vou poder distribuir ela comercialmente e render grana para mim comprar uma versão Professional, Enterprise ou até Architect para poder ter todas as funcionalidades. Inicialmente eu vou disponibilizar esses fontes aqui o Daniel acho que vai ter algum local em específico que ele vai colocar, né, para que o pessoal possa fazer o uso. Mas eu vou adicionar um exemplo a mais, um plus a mais aqui, que vai fazer o quê? Ele vai fazer a criação de tabela de clientes, produtos para vocês. Posterior, vou escrever ele, usando os Zeus. Então, vocês vão simplesmente ter a versão, só que tem uma coisa, a gente não testou ainda, está na versão 2.5. Então, vocês vão utilizar o ACBR vocês vão mandar gerar a nota, ele vai ter lá o cadastrinho simples de um produto, de um cliente lá, e vocês vão poder fazer a emissão dele com esse outro exemplo que eu vou disponibilizar através do Daniel para vocês. Então, vocês vão abrir sem ter o banco de dados, mas o banco de dados daqui a pouco vai existir ali para vocês. Simplesmente por quê? Porque o ORMBR faz isso e com o ACBR eu vou ter o uso dele. Ou melhor, vou poder ter todas as opções comerciais dele aqui dentro. Conseguiram entender alguma coisa? Eu enrolei demais? Não enrolei? Falei claro, não falei claro? Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, ou tirar outras dúvidas além, porque eu estou mostrando a verdade para vocês, o intuito é mostrar a IDE para aqueles que querem fazer a migração sem dor. Se vocês notaram, eu tenho aqui até uma máquina virtual. Eu
gosto de fazer isso para mim não estragar a minha máquina local, mas eu sempre tenho cópias de várias VMs, ó. Então eu tenho até uma cópia de um aqui bem interessante, que é a versão do Delphi Hill. Tenho versões para trabalhar com outras aplicações e até com Linux aqui dentro da máquina. Então, vocês podem startar uma máquina virtual, sugestão minha, starta uma máquina virtual, instala, faz o teste, vê se a aplicação de vocês consegue ser compatível e utilizem. Ela está aí para ser utilizada. E quem quiser conversar comigo, pode ficar à vontade no Skype, no Telegram, no fórum, pode mandar mensagem privada, às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo, manda lá também um post que também eu vou estar interagindo. Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O teste unitário, vamos lá, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que ele tem aqui até um pronto, cara. Deixa eu ver aqui se ele... Você quer ver ele rodando ali em tela, né? Eu sabia que ia entrar nisso. Tinha esquecido de criar ele, mas vamos pegar o teste unitário dele aqui. The Unit Test. Deixa eu ver se esse daqui vai funcionar para nós. Exemplos. Cadê você, meu querido? Berlim, não tem outro. Então vamos de Berlim ou qualquer outra coisa aqui. Berlim. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer o teste unitário, conforme eu te falei. Deixa eu ver se ele tem aqui no Source. Tá. Deixa eu só fazer aqui um registro aqui de opções aqui. Deixa eu lembrar onde é que... Deixa eu pegar o link aqui, né? Eu falando para vocês aqui de teste unitário, teste inside. Está aqui ele. Copiar link. O que eu tenho que fazer só para explicar para vocês? Eu tenho que, no início da minha aplicação, eu tenho que informar para ela que eu vou ter adicionar essa unit, né, do teste unitário. Então, eu vou adicionar ela logo aqui no começo. E fazer esse register aqui, ó. Cadê você que eu acabei errando? Aqui. Colocar aqui no início da aplicação esse room. Begin, application, vamos ver se ele vai funcionar. E eu habilito ele aqui, ó, test insight. Vamos ver se ele vai conseguir ler. Leu, não leu. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a leitura. Ele não vai, por causa que essa aplicação não é para fazer o teste unitário dela. Cara, deixa eu ver se eu tenho aqui a apresentação da conference. Que na conference funcionou isso daqui, eu tenho ela. Espera aí. Programas... palestras. Não tem aqui a palestra ainda. Embarcadeiro Conference, não. Embarcadeiro, não. Onde é que eu coloquei? Vamos lá, então. Vamos brigar um pouquinho com o negócio. Git. Vocês têm um pouco de paciência, eu pego, baixo aqui e já mostro para vocês o teste unitário que eu acabei de falar. Oi? Não pronto com o teste que tem que ser aqui, tá? Palestras está aqui. Deixa eu fazer um clone aqui dela, que eu já mostro para vocês. Para quem não utilizou ainda Git, ele é super fácil de trabalhar. Opa, Git.
Test Insight, está aqui. Test Insight, deixa eu ver se ele vai rodar aqui para nós e vai entender. Ó, veja que ele está já exibindo para mim aqui embaixo o teste que ele acabou de validar. E aquilo que eu estava falando para vocês é aqui, ó. Eu venho aqui um exemplo, né? Ou melhor, o exemplo do teste está aqui, ó. Ele faz, aqui eu fiz um exemplo já com o Mox, que eu falei antes para vocês, ó. O Mox eu vou simplesmente já criar uma interface, vou criar essa interface que ele vai simular os meus dados, vou passar a informação que eu quero, e o teste vai verificar se passou ou se ele falhou. Então, automaticamente, o que vai acontecer aqui? Vocês viram que eu dei um salvar? Eu vou trocar aqui, ó, por exemplo, para Juliomar. Eu vou dar um salvar. Viu que ele rodou ali? Ó, o teste unitário já ocorreu. Já vou encerrar. Então, eu acabei de fazer o teste aqui, eu salvei ele, simplesmente o que ele fez? Ele foi lá e recompilou a aplicação. Vou colocar aqui master, vou salvar novamente a aplicação, veja, o teste já passou, ok. Então, você vai trabalhar continuamente e você vai continuar visualizando ali os testes que você for fazendo. De repente, falhou algum. Beleza? Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido um conteúdo legal para o pessoal. Valeu! Vamos aproveitar aqui e fazer um merchan, desculpa. A gente tem também um projetinho entre eu, o Isaac e o Regis, e o que vocês precisarem, a gente está à disposição no site Desenvolvedores CIA, e também pode entrar em contato direto conosco, que a gente tem mais coisas para oferecer para vocês de serviço.